Meus queridos, sejam bem-vindos a essa aula. E na aula de hoje, eu quero mostrar para vocês este gráfico aqui. Olha, nessa aula você vai aprender a criar um gráfico de área com impacto percentual por meio de uma tabela dinâmica. Então vejam, eu clico no ano e o gráfico ele se acomoda de maneira automática, tá? Então se você quiser aprender a fazer um gráfico como esse aqui, então fica aí no vídeo, roda a vinheta e bora pra prática. Tamo junto! Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais essa aula. E na aula de hoje, quero mostrar para vocês como que a gente cria um gráfico como este daqui. Vejam que ele é um gráfico de área. E no gráfico de área eu criei os topos, os picos, as marcações por meio dos percentuais. E vejam, eu vou marcar e clicar aqui no ano e o ano, e é de acordo com o clique do ano, o gráfico ele se acomoda de maneira automática. Então vamos partir para a prática e vamos aprender na aula de hoje como é que a gente faz um gráfico de área com acomodação por meio de uma tabela dinâmica. Então vem comigo e vamos partir para a prática. Então olha, partindo aqui da prática, a gente vai começar aqui do zero. E partindo do zero, a gente tem uma base. Essa nossa base é essa, tá? Então vejam que na coluna A eu tenho aqui as datas, né? E na coluna B eu tenho o valor da venda, tá? Então vejam que eu tenho uma coluna para o período e uma outra coluna para o faturamento, tá? Então vamos aqui partir, né, para a nossa execução. Então, primeira coisa, para fazer esse tipo de acomodação aqui, teremos que utilizar uma das minhas ferramentas favoritas, que é a tabela dinâmica. E por meio da tabela dinâmica, a gente sabe que a gente consegue criar essa estrutura de manejo automático, né? Que a gente fica dinâmico na tabela dinâmica. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso daqui? Primeiro, você vai clicar em qualquer célula dentro da sua tabela. Sendo que minha tabela aqui é composta pela coluna B e a coluna A. Tá? Então, assim, eu vou da linha 1 até a linha 37. Tá, então assim, eu cliquei em qualquer célula aqui dentro. Aí eu vou agora na guia inserir. Depois que eu venho na guia inserir, tenho aqui, olha, a ferramenta de tabelas, tá vendo? E vou clicar na tabela dinâmica. Neste exemplo aqui específico, ele pergunta o seguinte, nessa caixa de diálogo. É uma nova planilha ou uma planilha existente? Ou seja, devo criar uma nova planilha ou devo criar essa tabela dinâmica numa planilha já existente, caro usuário? No meu caso, neste exemplo que estamos usando aqui, eu vou pedir para criarmos dentro de uma planilha já existente. Uma planilha já existente. E como é que a gente vai fazer? Vou marcar aqui, ó, planilha já existente. E ele vai te perguntar assim, onde é que está essa planilha? Bem, você vai clicar aqui nessa caixinha, você vai dizer assim, olha, a planilha está aqui, ó, vai ser na coluna E, célula 1. Tudo bem, Excel? Perfeito, tá bom. Então, e aí, olha, a tabela do intervalo, ele diz aqui, ó, se é da célula 1 até a célula B37. É essa mesmo. Aqui sem mais delongas e vamos partir para a nossa tabela dinâmica. Feito! E aí, ele cria a nossa tabela dinâmica. E essa nossa tabela dinâmica, ela é composta aqui por esses 4 campos aqui, vejam só. Arraste para os campos, existe o campo de filtro, existe o campo de coluna, de linha e dos valores, né? E aqui dentro dessa caixa aqui, dessa região, são os dados que estão inseridos dentro da nossa tabela. Lembrando que a tabela são apenas as colunas A e B, que são os dados preenchidos dentro da nossa planilha, né? Dentro da nossa pasta de trabalho. Tá. E agora, para voltar para aquilo dali, eu tenho que clicar aqui na tabela dinâmica. Perfeito. Eu vou ativar e deixar isso aqui ativo, que é para a gente ganhar tempo. Aí, olha, eu estou aqui dentro da tabela dinâmica, tudo bem? E aí, vejam. Primeiro passo. Eu preciso criar um ambiente onde eu visualize as datas, agora, de maneira estratégica. Por quê? Porque no nosso gabarito,
eu clico em ano e aí eu observo o faturamento mês a mês. Ou seja, são 2 meses, eu consigo bater o olho e ali recuperar de maneira automática. E como é que eu faço isso? Bem, eu vou conseguir fazer isso da seguinte maneira. Eu tenho aqui, ó, o campo data, aqui está o título, né, da nossa coluna A, e eu vou pegar ele e vou arrastar aqui para linhas. Aí vou soltar, ó, 3, 2, 1, ó, feito. Quando eu arrasto, ele cria alguns outros campos aqui dentro outros dados dentro do nosso campo de linhas. Vejam que, tanto é que eu inseri e já apareceu esses dados aqui. E se eu expandir, olha só o que eu tenho aqui dentro. Ó. Eu tenho trimestre dentro do ano, né? E dentro do trimestre eu tenho separado aqui por mês. Ou seja, ele pegou o período e segmentou em mais fatias ainda. E aí, olha, pergunto, é interessante visualizarmos aqui por trimestre? Sim ou não? Neste exemplo que estamos fazendo, não é interessante. Se não é interessante, não cabe fazermos dessa maneira, né? Então, como é que eu posso fazer isso aqui? Olha, para mim, não é interessante. Então, senhores, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, olha, esse período de trimestre, vou arrastar para fora do campo de linhas e observe que ele vai desaparecer, ó. 3, 2, 1, ó. Feito. Então, dentro aqui dos anos, não está o espaço dos trimestres. Contudo, a gente tem um outro aqui, ó, que é o período da data. Vejam só, que ele separa assim, ó, data, o Excel está relacionando aqui como mês/ano. Vejam, neste exemplo que se passa, se eu já estou separando por ano, estou segmentando por ano, vale deixar a redundância de deixar mês/ano? Por exemplo, estou clicando no botão que diz assim, ó, somente 2019. Então, aí aparece assim, ó, janeiro/2019. Assim, ó, o que eu quero dizer para vocês é que acaba por ficar muito poluído a imagem. Um gráfico, ele é algo sintético de um volume de dados enorme. Quando você pega uma base de dados muito grande e transforma em gráfico, o que acontece? É o mesmo que você pegar aquilo dali e transformar numa obra de arte. Tu tira uma foto e agora você vira um Picasso, porque você transformou um monte de dados, aquela coisa emaranhada, em uma foto bela. E gráfico, meus senhores e minhas senhoras, é uma simplificação de tal maneira que você olhe, qualquer um tem que olhar e entender. Se você olhar e não entender, o seu gráfico, né, o seu storytelling, o seu relatório está mal feito. Qualquer um deve observar e entender, tá? Então, vamos para a prática. Veja, ao meu ver, de novo, data aqui não é interessante. Portanto, eu vou pegar a data, vou arrastar e vou remover. Tanto é que agora, vejam, eu tenho aqui, vejam só, 2018, título, pá. Aí eu tenho os meses de janeiro a dezembro, 2019, 2020 e feito. Tá. E aí, Nicolas? Tá feito, beleza. Mas tá faltando aí o quê? O faturamento mês a mês. Como é que eu resolvo isso daí? Para resolver isso daí, ó, fácil. Não tem aqui a coluna chamada vendas, que tá aqui? Nossa coluna chamada vendas? Ok, eu vou pegar essa coluna de vendas e vou arrastar ela, ó. Vou vir aqui, ó, vendas, e vou arrastar até o campo de valores. E vou soltar, ó, 3, 2, 1, ó. Feito. Vejam que ele pega e faz o somatório. Ele faz o somatório do ano. Ele faz o somatório do ano. Né? Olha, tá aqui, ó. Em 2018 foi feito 699.912. E tá aqui o faturamento mês a mês. 2019, a mesma coisa. E aqui vai indo até bater o faturamento total. Mas
Isso é dinheiro. Dinheiro, a gente tem lá o R de real, cifrão porque é dinheiro, né? Temos o separador de milhar lá, que é o ponto. Temos a vírgula, porque existem às vezes centavos, né? Aqui neste caso não há, então nem preciso colocar. E como é que eu insiro aqui? Como é que eu transformo isso aqui em unidade de moeda corrente local, né? Brasileira. Bem, seleciono aqui a coluna, vou clicar aqui na coluna. E aí, olha, de cara eu vou dizer para vocês, ó, atalho é Ctrl Shift cifrão. Pum, transformei em dinheiro. Mas se você não lembrar do atalho Ctrl Shift cifrão, o S cifrão, né? Você vai fazer o seguinte, olha, selecionei aqui em cima, ó, nesse campozinho ainda na guia da página inicial, você vai clicar aqui, ó, em moeda. Você vai clicar em moeda. Cliquei, ó, tum, tá feito, tá? Selecionei, beleza. Aí, senhoras e senhores, temos que lembrar que eu tenho toque e preciso deixar isso aqui formatado. Se não tiver alinhado, me dá, né, um tique. Vou selecionar todo mundo. Como? Ctrl T. De novo, dentro da tabela aqui, dentro dessa área selecionada, Ctrl T. Vou alinhar todo mundo à esquerda. Como é que eu alinho todo mundo à esquerda? Tá aqui. Perfeito? Tá. Observa aqui que não existem centavos. Para diminuir ainda o espaço, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as casas decimais ali, olha, e vou suprimir. Então já não existem mais. Tá bom? Até aqui feito? Pronto. A partir daqui, não preciso mais da tabela. Então vou fechar ela. Fechei. Vejam que isso daqui, esse intervalo aqui, é a nossa base. Não precisaremos mais dela. Já que eu não vou precisar dela, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ocultar. Fazer o seguinte, ó, vou selecionar até a coluna C, né? Selecionei, vou clicar agora com o direito, tá aqui escrito, ó, ocultar. Feito. E aí o que que tá faltando aqui? Bem, o que tá faltando aqui é eu criar aquele ícone que tem aqui no nosso gabarito, ó. Existem os ícones aqui, né? Como é que eu vou fazer esse ícone? Bem, olha, aqui para eu criar esses ícones, como é que eu vou fazer? Eu vou clicar dentro da nossa tabela dinâmica. E aí vem aqui, ó, na guia que aparece. Se você clicar no ambiente de fora, a guia especial da tabela dinâmica não existe, tá? Mas se eu clicar aqui dentro, ó, análise da tabela dinâmica. Vou clicar. E aí existe esse campo aqui, ó, inserir segmentação de dados. Eu vou inserir. E aí eu vou pedir o seguinte, olha, eu tenho data, vendas, meses, trimestre, ano. Ano. Então vejam só, vou clicar em ano, olha que legal. Então eu tenho aqui, ó, vou clicar e quando eu clico, eu crio esse ambiente aqui, ó, essa caixinha onde agora ela cria esses ícones e agora só aparece esses valores. Tá, mas vejam só, Nicolas não tá igual ao seu gabarito. Tem aí um negócio que está escrito assim, ó, menor do que 1º de janeiro de 2018 e valores maiores que 2 de dezembro de 2020. Como é que isso daí sai? Bem, para sair, não é difícil, olha. Você vai clicar aqui com direito e você vai pedir assim, ó, configurações da segmentação de dados. Aqui dentro, primeira coisa, eu vou pedir para não exibir mais o cabeçalho. Quem é o cabeçalho? O cabeçalho é esse daqui, ó, ano, data. Porque no nosso gabarito não tem. Beleza. Aí tem um outro aqui, ó. Este outro aqui é interessante. Ele diz o seguinte, ó, ocultar itens sem dados. Se não houver dados, oculte. Já que não tem esses valores, ó, você marca aqui, ok, ó. Feito. Tá aqui. Agora a gente tem uma segmentação de dados apenas pelos anos. Então você vai vir aqui, olha que bonitinho. Fechei, ó. Tenho aqui apenas os anos. Outra, esse ano aqui, ele é a mesma coisa que está escrito aqui, ó. 2019, 2020. Se eu não preciso, vou selecionar a linha inteira. Vou clicar com direito e vou pedir assim, ó, oculta. Pum. Olha que diferença que agora temos aqui, né? O que eu tenho aqui?
Agora eu tenho, né, só os anos e agora o faturamento mês a mês. Todo este trabalho para chegarmos até aqui, para a gente ter esse relatório. E aí, Nicolas? Bem, e aí que acontece que eu agora preciso criar um gráfico, né? Tá bom, vamos criar um gráfico. Mas, vejam só. Eu tenho aqui, pessoal, eu vou colocar aqui embaixo. Eu tenho uma outra coluna lá no nosso gabarito que é o impacto, né? Porque assim, ó, vamos chamar aqui, ó, de meses. Vamos chamar de mês, ó. Esse aqui é o de mês. Vou chamar isso aqui de faturamento, né? E eu tenho uma coluna que é o impacto percentual. Como é que eu faço para criar esse impacto percentual? Pense aqui comigo, olha, eu vou clicar dentro da tabela dinâmica, vou clicar aqui na guia, vou mostrar os campos e revi os campos aqui da nossa tabela dinâmica. Olha que interessante, se eu pedir para pegar esse campo de vendas e colocar de novo aqui embaixo, o que ele vai fazer? Ele vai copiar, né, Nicolas? Vai ficar tudo igual. Beleza, vai ficar tudo igual. Vou selecionar aqui todo mundo de novo, vou clicar na página inicial e deixar todo mundo alinhado à esquerda. Eu quero todo mundo à esquerda. Olha só. Tudo bem. Tem uma coluna aqui que eu vou chamar ela de impacto percentual. Nicolas, esses impactos percentuais que você está dizendo aí é o mesmo valor do outro. Eu sei, meu querido, mas tem como você pedir para a tabela dinâmica transformar isso aí em percentual? Como assim, Nicolas? Tem como eu pedir para saber, olha, Excel, no ano de 2018, no faturamento anual foi 699 mil. Que percentual, né? 76 mil equivale de 699. Tem como calcular? Tem como. Vejam só. Cliquem nessa coluna que a gente criou. Cliquem com direito. Aí vocês veem assim, ó. Cadê, ó? Mostrar. Não, deixa eu ver. Resumir valores. Mostrar valores como? Aí vem assim, ó, percentual do total. Então, vejam só. Agora eu tenho o percentual, né, de cada um dos valores. Vamos tirar a prova real. Vamos fazer o seguinte, olha. É só pegar aqui, ó, o F2, né? F2, F3, desculpa, ó, F3 e dividir desse daqui, ó, que é o F15. Aí, olha, a gente vai ter esse percentual, vamos transformar em percentual. Vamos tirar aqui as duas casas, olha. 10,94, ou seja, o Excel está calculando de maneira automática. Tanto é que eu vou clicar aqui a ano e ele vai vir ano a ano. Beleza. E agora, como é que a gente cria aquele gráfico, Nicolas? Agora é uma das partes. Assim, vamos pelo caminho mais difícil. Porque pelo caminho mais difícil você consegue desenvolver de qualquer maneira. Eu vou clicar numa célula qualquer. Deixa eu diminuir isso daqui. Vou clicar aqui numa célula qualquer. Vou vir na guia inserir. E o gráfico de área, ele também é um gráfico de linha. Então vou vir aqui, olha. O nosso gráfico de área. Tá aqui. Vou puxar para cá. Tá um gráfico aqui em branco, não tem nada. Mas, você já está cansado de saber, você vai clicar com direito. Selecionar dados. E agora a gente vai inserir os dados para a gente criar esse gráfico de área. A gente sabe que do lado esquerdo, como isso aqui é um plano cartesiano, né? Do lado esquerdo é o eixo Y e do lado direito aqui, desse lado aqui, é o eixo X. Então, ó, a gente vai dizer agora quais são os valores de Y. Então, vamos lá. Vou adicionar. Para adicionar, primeiro, vou dizer para ele qual é o faturamento. O faturamento é esse. E agora, quais são a série de valores? A série de valores, meu cara Excel, são esses aqui. Pronto, tá feito. Olha aí. Mas o que acontece agora, olha. Eu tenho um gráfico de área, só que no eixo X, olha, no eixo X aqui, ele diz que é do 1 ao 12. Falta a nomenclatura. Que período é esse, Excel? Vamos dizer agora, porque olha, como eu falei, do lado direito fica o eixo X. Então eu vou clicar em editar e ele vai perguntar assim, quem é esse intervalo?
Vamos selecionar, ó. É esse intervalo aqui, tá? Selecionei, ó, cliquei em OK e já tá aqui, ó, plotadinho no gráfico, perfeitinho. Olha aqui, ó, de janeiro a dezembro. Feito, beleza. Tá na hora de a gente começar agora a personalizar esse gráfico, né? Porque dessa maneira tá feio e nem parece o nosso gabarito. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos tirar esse nosso eixo Y. Não precisa dessa linha de rótulo. Vamos expandir ele um pouco aqui e acomodar. Vamos tirar essa linha de grade. Vamos tirar aqui o nosso faturamento, tá? E agora a gente tem isso daqui, olha. O gráfico, ele se acomoda. Ele já está quase pronto. Pronto. E agora, Nicolas? Vamos clicar aqui e pedir para inserir. Na verdade, vamos alterar as cores, olha. Se eu pedir aqui, ó, formatar série de dados. Se eu vier aqui, ó, nos efeitos, aqui, no preenchimento. Se você vier no preenchimento, vamos fazer o seguinte, ó. Preenchimento de gradiente. Esse preenchimento de gradiente, se eu quiser, a gente pode pedir aqui para ele ser, sabe, alternado. Então, como é que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar essas linhas aqui centrais, olha. Vamos visualizar bem direitinho, olha. Eu posso apagar essas linhas centrais. Eu posso alterar a cor de uma delas. Eu vou deixar aqui um azul bem forte. E olha, posso vir aqui, ó, alterando a cor do impacto dele, né? Inclusive, a gente pode pedir a direção dessa cor, olha. Veja, pode ser de baixo para cima, diagonal, olha, etc. Tá? Aqui é o ângulo. Beleza? Feito. Tá. Agora é a parte interessante, onde eu vou pedir para inserir os rótulos, olha. Os rótulos, ó, clica aqui no maisinho, ó, os rótulos de dados. Os rótulos, senhoras e senhores, ele aparece aqui no meio. É bem no meio do gráfico de área, tá? Por que no meio do gráfico de área? Porque o gráfico de área, não, vocês observem que não tem como colocar aqui em cima, olha. Não tem como eu colocar, orientar onde eu vou deixar o rótulo. E aí o que eu faço? Bem, o que eu vou fazer é o seguinte. Vamos fazer uma gambiarra, né? E como é que a gente faz isso? Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para alterar esse gráfico e vou deixar ele empilhado. O que é empilhado mesmo? Deixar um sobre o outro. Então, ó, vou pedir aqui, ó, clicar sobre o gráfico, vou clicar com direito e vamos fazer assim, ó, alterar tipo de gráfico. E aí, quando eu venho aqui alterar tipo de gráfico, eu vou em área, que é ele, né? Vou clicar aqui, vou marcar, ok. Pronto. Agora ele é um gráfico empilhado. Eu preciso dizer para ele quais são, na verdade, os outros valores. Então, vou vir aqui, clicar com direito, selecionar os dados e vamos adicionar. Esse adicionar, vamos dizer qual é o rótulo, né, desse novo gráfico que vamos inserir. Eu vou dizer o seguinte, ó, o nome desse gráfico, dessa nova área é impacto percentual. Quais são os valores? Observe, eu vou selecionar os mesmos dados, tá? Será isso aqui. E olha só. Nicolas, não ficou legal não, nem parece aquilo que a gente via. Calma, pequeno jovem. Vou fazer o seguinte, primeira coisa, olha, o rótulo dele, ele já está... Falta alterar, na verdade. Observe que o rótulo falta o separador decimal, né, e a moeda. Então a gente vai clicar sobre ele, formatar rótulos de dados. E aí quando a gente vem formatar rótulos de dados, eu vou diminuir, eu vou clicar em número, tá? Em número, categoria, eu vou pedir aqui, ó, moeda. Ele é moeda, certo? Olha, casas decimais, eu não quero nenhuma. Então, ó, feito. Agora ele é, né, um gráfico de área e os rótulos aparecem. Segundo passo, eu vou acomodar este gráfico para que eu o visualize de outra maneira, para assim acomodar e deixar os rótulos sobre a área. Como assim? Eu vou clicar agora no laranja, vou clicar com direito e vou fazer o seguinte, ó, alterar tipo de gráfico. Quando eu vier alterar tipo de gráfico, estou vendo aqui, ó, o nome do impacto percentual. Eu vou clicar nele e vou pedir para transformar ele em linha. Olha que interessante, tá? Olha que interessante. Transformei em linha.
tá começando a ficar igual do que a gente esperava. E agora, observem que tem dados dos rótulos que fica por dentro da área, né? Já que tem isso, eu vou fazer o seguinte, ó, vou clicar aqui agora, e cliquei sobre os rótulos, ó, venho sobre os mais rótulos, e aí eu vou pedir o seguinte, ó, para ficar acima, tá? Eles vão ficar acima. Perfeito, Nicolas. Mas são valores ainda, não são os percentuais. Eu sei, meu jovem, ó. O que você vai fazer? Clica aqui sobre eles, sobre os rótulos, clica com direito e vem formatar rótulos de dados. E agora a gente vem para pedir valor a partir das células. Eu vou escolher os valores que vão aparecer aí, tá? Então, ó, vou vir aqui, valores a partir das células. Você vai selecionar, vai ser este intervalo, ok? Mandar um ok aqui para ele, ó. Pum, foi. Tanto é que aparece para mim agora, ó, percentual e o valor do faturamento. Eu vou pedir para que ele oculte o valor do faturamento. E ó, vou fechar. Olha que interessante. Já começa a aparecer. E agora, ó, vou clicar nessa linha. Vou vir em formatar. Nesse formatar, vou pedir para ele ficar sem preenchimento. Eu vou pedir para ele ficar sem contorno. E olha que ele já está ficando igualzinho. Olha, vou pedir para vir aqui marcar ele. Cliquei na área do gráfico. Vou pedir para ele ficar sem contorno. Para assim ele aparentar que está dentro do gráfico. Tá? Em seguida, Nicolas, tá quase legal, mas sabe que tá faltando um destaque porque não tô visualizando o rótulo com destaque, tá? Clica sobre ele, você vem em formatar, aí você vai fazer o seguinte, olha, você vai pedir um contorno preto, um preenchimento dele branco e agora, olha que interessante, agora eu tenho um destaque visual, tanto é, ó, vou clicar na guia exibir, mostrar, vou pedir para ocultar a linha de grade, ocultar o título, ocultar a barra de forma. Ó, vem aqui, ó, olha que beleza. E agora, olha a diferença que a gente tem. Olha a diferença, ó. Então, olha a diferença, ó. Eu clico sobre o ano e agora eu tenho um gráfico de área, né? E tenho aqui um impacto percentual mês a mês dentro desse nosso período. Então assim, ó, foi um pouco complexo? Foi, mas você aprendeu. Não entendi. Faz e refaz porque você vai pegar e vai captar. Beleza? Então, galera, olha, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço, então a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo encontro, né? Então, um grande abraço e fui!